Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Isso, eu venho de lá com tanta vontade de dar uma palestra aqui, visitar vocês e não recebi também com uma boa noite vibrante. Que bom, boa noite, queridos, boa noite. O Altamiro é assim mesmo, tá? Ele gosta de vida, né? Que a gente vem com a casa espírita, a casa de Deus, que é a nossa casa, e ficar aqui triste? Não. Viemos aqui buscar saúde, não foi? Quem é que veio aqui em busca do quê? Saúde. E a saúde começa por nós. Nós podemos adquirir essa saúde. E nós vamos trabalhar justamente essa questão, através do pensamento. Então o tema de hoje é a ação do pensamento na saúde e na... ação do pensamento na saúde e na... Isso, doença. Tá? Então nós, com o nosso pensamento, nós podemos trabalhar essas duas questões. E quem é que quer trabalhar a doença? Ninguém, né? Nós queremos saúde? Então começa em nós, com os nossos pensamentos. Tá? Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, uma alegria muito grande pelo convite dessa querida irmã Janaína. Já carinhosamente a gente já costumou chamar ela de Jana, né? Então, nós já tínhamos esse desejo de conhecer essa casa abençoada de vocês. Parabéns, parabéns mesmo, porque aqui se fazia e se faz necessário um cantinho como esse. O nome ficou muito adequado, Cantinho Fraterno, né? Nessa região aqui. E desse cantinho fraterno eu tenho certeza que daqui a pouco será uma casa com mais espaço, mais acolhedora. Já é acolhedora, né? Melhor para trabalhar com outras atividades, né? Então, todos vocês aqui, frequentadores, são responsáveis para ajudar a Janaína, tá? São responsáveis. Participem dos estudos que ela faz na casa, das doutrinárias, né? Porque nós temos missão aqui, compromisso, né? Isso é importante. Então não ficamos só assim. Primeiro a gente começa assim, né? E depois a mão vira de posição, é assim, tá? Para a gente doar aquilo que recebeu. Porque a fé sem obra é morta, não é verdade? Bom, então vamos trabalhar a questão do pensamento. André Luiz afirma que tudo é fruto do pensamento, chegando ao extremo de afirmar que interpreta o universo como um todo, de força dinâmica, expressando o pensamento do Criador, o pensamento de Deus. Por isso que tudo acontece, tudo é criado e tudo trabalha em harmonia no universo. Tudo por uma força dinâmica do poder divino, do pensamento divino. Então Deus cria pelo seu amor e pelo seu pensamento. Veja que coisa linda, né? E nós somos fruto do pensamento, do amor de Deus para com seus filhos amados. Então, nós somos filhos de Deus, nunca esqueçam disso. Somos obra da criação divina, deste amor imensurável de Deus. E ele continua nos dizendo que nos fundamentos da criação divina vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, que somos nós. A construir-se no vasto oceano, força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. O poder do Espírito se manifesta através de nós,
da força de Deus que nos criou, e nós estamos envolvidos nesse plasma divino, do qual nós damos forma, nós damos vida a o nosso próprio veste carnal. Na medida que nós vamos evoluindo, vamos adquirindo o estado de perfeição, as nossas roupagens, essa roupagem física, temporária, esse instrumento de trabalho nosso, ele vai se modificando. Se nós buscar lá, no princípio da nossa encarnação, nos primários da nossa formação, dos homens da caverna, aquelas criaturas peludas, né? Os nossos braços batiam na perna, né? Que fomos nos tornando uma posição ereta, mas nós víamos como um macacoide, né? Dessa origem. Então, a nossa caixa craniana era deformada, era grande. Então, na medida que fomos evoluindo, o espírito evoluindo, ele começou a ter uma outra forma física. Então, nós fomos dando essa forma, e nós é que moldamos essa forma, de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, por isso que está muito bem colocado aqui, nesse oceano de força mental, em que os poderes do Espírito se manifestam. Isso está no mecanismo da mediunidade, ditado por André Luiz. André Luiz, para aqueles que não sabem, né? Acho que a maioria já sabe, né? É um espírito do qual se manifestava através do Chico Xavier e que tem várias obras, já começando com o livro Nosso Lar. Né? Quem assistiu o filme Nosso Lar aqui? Isso. Então, é da obra de André Luiz. Né? Então, ele relatou toda a história, né? do pensamento divino, como se deu, como se dá um mundo espiritual através da força do pensamento. Aí nós pensamos assim, mas como é que nas colônias espirituais existem animais, existe veículo, existe árvore, existe quanta coisa, cachoeiras, e aí achamos até impossível que isso aconteça, achamos que isso é só aqui no mundo físico, material. E não é, meus irmãos. A matéria é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, os espíritos plasmam, trabalham através do pensamento e dão forma, porque trabalham os fluidos, assim como o oleiro trabalha a argila e dá forma a um vasilhame, um vaso. Assim também os espíritos, através do pensamento, eles dão forma à matéria, porque ele trabalha a energia. E nós, tudo que nós fizemos aqui neste mundo, nós, quando projetamos, pensamos, queremos, idealizamos, primeiro passa pelo pensamento, para depois nós materializar e dar forma àquilo que nós desejamos, aquilo que queremos. Né? Assim é um arquiteto, é um artista, qualquer profissional da área, primeiro ele idealiza e depois ele materializa, ele coloca na prática. Né? Então, o Espírito é esse poder que temos como agente que trabalha isso. O pensamento, sem dúvida, é um instrumento sutil da vontade do Espírito. Da vontade. É o Espírito quem pensa, sente e age, utilizando o cérebro como instrumento de sua vontade. Então veja que nós, matéria, que estamos num corpo temporariamente material, nós necessitamos do cérebro para agir, para pensar. Então é o instrumento do Espírito.
Nós somos espíritos, não somos matéria. Nós estamos vivenciando uma experiência física material. O espírito vivencia temporariamente. Depois deixa esse instrumento e volta ao seu estado de origem, que é a vida espiritual, aonde nós damos continuidade nos nossos estudos, no trabalho, porque não vamos ficar parados. Muitos dizem assim, eu estou doido para morrer para descansar. Pensam assim que vão descansar? Lei do engano, tá? Ou vão evoluir, ou vão estacionar, ou vão sofrer. Depende do que nós vamos levar. O que bagagem que nós estamos conduzindo para chegar lá. O que nós estamos preparando? De que forma que nós estamos nos preparando aqui? Então, quanto mais o espírito evolui, mais se aperfeiçoa, mais trabalho tem. Se não fosse assim, o Cristo não tinha vindo até nós. Não tinha. Por que o Cristo vinha para cá? Se ele já era um espírito puro. Mas ele recebeu de Deus quando o nosso planeta Terra simplesmente é uma poeira cósmica. Informação. Jesus recebeu da providência divina para que ele fosse o arquiteto e governador desse nosso orbe, planeta Terra. Então, o Cristo já era um espírito elevadíssimo, de uma bagagem de muito conhecimento e sabedoria, aonde veio e criou tudo isso no comando dele, com grande falange de espíritos de altos níveis elevados, que teve como missão. Então, assim é o nosso procedimento no nosso processo evolutivo, que cada vez mais nós vamos entendendo, compreendendo, mais nos aperfeiçoamos e mais trabalhos temos. Não pense que vão ficar lá sentados, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, sendo agraciado com músicas celestiais, os anjos tocando harpa, né? Trombetas, e nós ficamos lá. Que coisa chata, né? Eu não quero essa vida para mim eternamente. Vocês conseguem escutar uma música o dia inteiro, a mesma música? Por mais sucesso que seja, mas tem uma hora que cansa, né? Já desliga, ai, que coisa chata. Agora imagine eternamente escutando a harpa, livros, cantos. Não é isso, Deus nos criou para isso não. Isso é para os preguiçosos. Se a palavra representa o pensamento em forma de ondas sonoras, o pensamento em si se irradia em forma de ondas de natureza eletromagnética. Quando nós emitimos um pensamento, ela forma ondas, que nós vamos ver mais à frente. O que acontece com isso? Porque essa onda que nós emitimos, até que ponto que ela vai? André Luiz continua nos dizendo que o espírito, em mecanismo da mediunidade, nos diz que podemos compreender sem dificuldade no pensamento ou radiação mental a substância de todos os fenômenos do espírito a expressar-se por ondas de múltiplas frequências, valendo-nos de ideias imperfeitas, podemos compará-lo de início a ondas hertzianas, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. Então, nós recebemos e emitimos. Tá? Então, aqui eu vou mostrar aqui para vocês algumas figuras depois, que nós temos aqui o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico. Tá? Então, o espírito, para atuar sobre a matéria, ele necessita do segundo corpo, que é
o corpo perispiritual, que ele é semimaterial, também é matéria. Ele é um corpo fluido, é matéria. E, consequentemente, o corpo físico material, que é esse que nós temos. Dá para olhar aqui? Dá para ver? Alguma imagem aqui? Está dando para ver? Tá? Então, aqui nós temos os corpos que compõem o corpo perispiritual e o corpo físico material. Aqui nós temos o espírito, que é uma centelha divina. Ele não tem forma, tá? É um foco, é um ponto de luz. Aqui sim, esse é o espírito, do qual Kardec, ao questionar a questão do espírito sobre a forma, a energia que ele é, não temos ainda a capacidade de entender, tá? Então fica só nessa centelha divina, esse foco de luz. Para atuar sobre a matéria, ele necessita do corpo perispiritual, tá? E ele é, o corpo perispiritual é um intermediário, tá? Que fica entre o corpo físico e o espírito. Então nós emitimos e também recebemos, tá? Isso aqui é muito profundo, que requer uma palestra de um dia inteiro, um seminário, só para falar sobre o perispírito, e ainda não conseguimos falar tudo, tá? Então, nós recebemos aqui um foco aqui das emissões do pensamento. Nós recebemos através do coronário, tá? E que é o chakra coronário, emitimos pelo chakra frontal, que fica aqui considerado o terceiro olho, tá? Nem nessa região que nós temos aqui, e captamos e emitimos. Quando eu olho para vocês, assim como vocês estão olhando para mim, cada um aqui está formando um pensamento em relação à minha pessoa e à palestra que eu estou transmitindo. Então, cada um forma o seu pensamento. Então, direcionando a mim, da mesma forma que eu estou direcionando a vocês. Então, essa corrente eletromagnética de pensamento, ele gera várias ondas. Tá? Então, esse foco emissor que está aqui, que vocês estão vendo, tá? Então, nós estamos emitindo. Por isso, mais na frente, nós vamos falar sobre o que ele transmite, a doença física ou a saúde. Então, aqui nos diz assim, ó, sendo a matéria mental instrumento sutil da vontade, ao externarmos nossas ideias, nós ligamos compulsoriamente com as mentes que pensam de forma semelhante, atraindo para nós as vibrações boas ou negativas que nós mesmos emitimos. Está dando para ver? Ó. Então, quando nós encontramos alguém na rua, isso é muito comum, né? Principalmente os amigos, que a gente não vê há muito tempo, ou aqueles mesmo mais próximos, ou parentes, né? Aí pergunta um para o outro assim, como é que estás? Estás tudo bem contigo? E a pessoa, depende do estado que ela se encontra e do campo vibratório dele ou dela. Então ela vai dizer, minha vida não está muito boa, não. Aí começa a contar todas as suas problemáticas da vida. Às vezes é questão de doença na família, doença com ela, e começa a falar sobre a sua vida. Eu já estive no médico, eu estou com um problema tal, de doença, o médico disse para mim que eu estou tal problema, receitou tanto remédio, na minha casa é uma farmácia, de tanto remédio que tem. E aí conta todas as suas problemáticas e a outra escuta. E a outra não quer ficar por baixo. Eu nem te conto porque a minha vida está pior do que a tua. E aí dá
uma disputa às vezes, né? Uma concorrência, um querendo ficar pior do que o outro. Agora imaginam, olha aqui, ó, a troca de pensamento que um está emitindo ao outro. E aí entra uma outra parte, que é os nossos irmãozinhos desencarnados que compactuam, que vibram com a mesma intensidade do nosso pensamento. Se tiver um vidente que passar por perto, ele vai se apavorar, porque ali cria uma atmosfera fluídica, pesada, de espíritos doentios, uma camada escura. É como uma nuvem escura que cobre o sol. E nós ficamos envolvidos naquele nuvieiro de pensamento negativo. Aí é que entra a doença, através da força do nosso pensamento. Saímos dali mais doente do que como estamos. Se a pessoa não tiver muito bom equilíbrio, vai para casa, vai para a cama. Aí diz assim, eu estou com uma depressão. Eu estou muito deprimido, depressivo, porque eu não sei o que é que houve comigo, eu estou com uma dor no estômago, eu estou com vontade de vomitar, eu estou, enfim, e dá remédio. Né? Se for para o médico, quando o indivíduo entrou na porta, ele já está com a receita pronta. É depressão. Toma esse remedinho que é depressão. E ele toma e ele se encharca. Nós temos momentos depressivos. Todos nós temos momentos depressivos. Mas não confunda com depressão. Depressão, meus irmãos, é caso sério, que tem que ser tratado com médico. É patológico. Existe? Claro que sim. Temos que ser tratados. Mas aquele momento depressivo na nossa vida, nós caímos e levantamos. Vamos, por exemplo, a perda de um ente querido, que não se perde ninguém, né? Ao desencarne. Então, naquele momento, é um momento que baixa a nossa vibração, nossos sentimentos. Mas temos que entender que aquele irmão que partiu não é nossa propriedade. É o Filho de Deus como nosso. Ele passou por aquele processo e ele teve que voltar para casa. Então temos mais o quê? Que orar por ele. E não ficar no fundo da cama desejando a morte. Eu tive casos e casos dessa ordem, e eu atendi uma senhora que uma amiga dela ligou para mim, seu Altamiro, eu estou levando para conversar com o senhor. Na época eu estava dirigindo o André Luiz, e ela perdeu o filho e ela caiu num estado depressivo grave e já tentou suicídio várias vezes. E ela foi lá conversar comigo. Entrou aquela senhora, um morto-vivo, mas não conseguia nem movimentar as pernas. Eu recebi ela com todo carinho, fui lá na sala, fui fazer o atendimento, e ela nem conseguia falar. Simplesmente disse, me deixa morrer, porque eu quero ir para o lado do meu filho. Eu não consigo viver sem esse filho amado. Eu disse, minha irmã, é lei do engano. Por que a senhora se tirar a vida do seu corpo, você não vai se encontrar com seu filho, porque você vai com uma outra vibração, um outro campo vibratório, de dores e de sofrimentos, piores ainda, e o seu filho não vai lhe alcançar, nem você vai alcançar ele. Aí mesmo que vocês vão se distanciar, e nesse momento o filho se manifesta, estava perto. Diga para minha mãe que não chore mais por mim, porque eu estou muito bem, porque se fez necessário, era o momento do meu desencarne. Diga para ela não chorar, porque eu estou sofrendo muito, porque ela me chama todos os dias. Diga para ela não cometer esse desatino, tirando a vida do seu corpo. Diga a ela. E eu disse para ela, seu filho está aqui. Seu filho está pedindo para que a senhora não pense dessa forma. Pense de uma maneira diferente. Ele está pedindo oração, que a senhora ore por ele, porque ele está muito bem.
E ela começou a voltar a si e se dar conta. E a gente viu que ali a equipe espiritual socorrista estava com as mãos estendidas sobre ela e acolhendo aquele filho amado. E ela voltou ao seu estado normal e disse: seu Altamiro, eu não vou fazer. Se a senhora ama seu filho, não pensa dessa forma, muito menos cometer esses atos tão tristes que é o suicídio. Então, meus irmãos, o pensamento, a força do nosso pensamento, ele pode nos levar a situação triste, dramática, de doença, de enfermidades sérias, mas também podemos reverter, através do nosso pensamento, a cura para o nosso próprio corpo físico, material. Vou colocar um relógio aqui, senão deixa comigo e fala no todo. Onde é que tem? Ah, está ali. Então, meus irmãos, nós temos assim, o Emmanuel nos diz que assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso nas criações do seu pensamento. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier. Assim como o homem vive emaranhado nos seus pensamentos, dando forma como uma aranha. E o que a aranha faz? A aranha se coloca num ponto e ela traça as suas linhas no ponto que ela deseja o quê? Tecendo uma teia para pegar os insetos do qual ela se alimenta. Olha a analogia de Emmanuel. Assim, nós fizemos com os nossos pensamentos. Emitimos o nosso pensamento nos pontos do qual nos associamos, nos afinizamos. E aí nós criamos essa teia. Essa teia pode ser doentia, aonde nós pegamos as nossas presas e nós vibramos nesse campo. Quantas vezes nós levantamos de manhã e olha para o dia lindo, maravilhoso, mas ele vê aquele dia muito feio. Muito feio. É um dia de sol e ele diz: ah, que dia quente que vai dar hoje. Se o dia está nublado, vai chover de novo. Se tem vento, diz: tem esse vento, principalmente aqui que bate muito vento sul, né? Eita, que coisa. Se está frio, diz assim: não, eu gosto mais é do calor. Se esquenta, diz: oh, já está um calorão danado. Se chove, reclamando da chuva. Dá vontade de voltar para a cama e não trabalhar. Ai, tem que trabalhar. Vou ver aquele patrão chato, pegar aquele ônibus todo dia, esse trânsito infernal. E aí reclama. E aí criamos uma série de enfermidades psíquicas. Chegamos no trabalho mal-humorado. Tudo está errado. Nós é que estamos certos. Vem no trânsito. Sai da frente porque eu estou com pressa. Principalmente quando sai atrasado de casa, porque somos indisciplinados. E aí, chegamos no serviço, vai chutando tudo que tem pela frente. Aí o patrão que é chato, e nós não. Nós queremos ser felizes, mas é o outro que tem que me fazer feliz, mas eu não me faço feliz. Mas nós temos que nos fazer felizes para fazer a felicidade do outro, porque é dando que se recebe. Não é assim? Então nós temos que doar para receber, mas nós somos egoístas, nós trabalhamos no sentido contrário. Então, essa teia que nós trabalhamos, essa rede de pensamentos doentios, né? Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação, interdependência e influenciação recíproca. Toda. Então, é influência recíproca. Porque eu mando e recebo. Mando e recebo. Dependendo da afinidade e da emissão do meu pensamento.
Por isso que quando a gente também encontra alguém, ou vai visitar alguém, que tem uma conversa gostosa, de boa vibração, a gente sente essa energia que o outro emite, dá vontade de a gente ficar no lado daquela pessoa o dia inteiro, porque ele transmite aqui uma irradiação e nos acalma, nos deixa feliz, né? Segundo as pessoas que iam visitar o Chico, que eu não tive essa felicidade de ir, não porque eu não pude, foi malandragem também, preguiça, porque a gente podia ir, porque a gente é espírita de berço, e conhece o Chico desde 70 anos atrás. Então a história do Chico, sempre a gente dizia, eu vou lá visitar o Chico, e a gente nunca foi. Mas aqueles que foram, quando chegavam à distância do Chico, recebiam um campo vibratório tão agradável que a pessoa se emocionava, porque ele emitia, a sua aura era muito luminosa, né? Imagina de fluidos, de energia que vinha do Chico, porque uma criatura que vivia emitindo pensamentos de bondade, de amor, de pensamentos bons, tudo que vinha ao encontro dele, que fosse negativo, ele rebatia com palavras de amor, de carinho, né? Então, isto era uma coisa maravilhosa. Esse era o Chico Xavier, né? Então, todo mundo queria se aproximar do Chico. Aqui nós temos, rapidamente, uma figura aqui de um pintor. Então, é um artista plástico. Ele está pintando um quadro. E por trás dele, ele está recebendo a emissão do seu mentor espiritual, que é aquele ponto de luz azulado que vem por trás dele. Mas ele também está recebendo através do coronário, ele, as inspirações divinas, e ele está transmitindo através dos seus chakras, né, as suas emoções. Ele está plasmando, materializando as suas ideias através de uma obra de arte. E neste cantinho aqui, existem espíritos que se afinizam com ele. Então, intuindo, fortalecendo o seu pensamento. Mas, aqui, existem outros que, a figurinha não é nada bom. Se tivesse um data show, ela mais clara aqui para mostrar. Então, esses são espíritos mais inferiorizados na questão evolutiva, esperando o deslize dele para ele se apoderar. Então isso acontece no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, naquilo que estamos fazendo. Às vezes estamos fazendo uma coisa que estamos sendo inspirados pelos espíritos superiores, mas junto de nós existem aqueles que estão esperando, como quem diz, eu vou te pegar, Altamiro, tu vais deslizar uma hora, quando o teu pensamento mudar, nós te pegamos, e aí alguma coisa não está dando certo, e nós se irritamos com aquilo, né? Aí blasfemamos, aí eles entram e pegam. Então dá aquela vontade de quebrar, porque não deu mais certo, isso aí. Então, meus irmãos, existe esse campo vibratório que nós temos que dominar. E isso nos causa sérias enfermidades através dos nossos pensamentos negativos. E qualquer coisa, né? A dona de casa, quando está fazendo a sua comidinha, né? E está esperando o marido, mas ele está lá, às vezes, tomando um aperitivo, ou em outros lugares piores ainda, e ela sabe que ele é encrenqueiro, é impertinente, e ela está apavorada, porque qualquer hora ele chega em casa. E aquela comidinha, ela já está vibrando negativo naquela comida, às vezes até blasfemando, desejando mal, e o veneno está caindo ali, por causa das vibrações do pensamento negativo. E aquele ali faz um mal terrível, né? E aí ele chega em casa, já quer quebrar tudo, aí que a coisa fica pior, né? A campo vibratório, imagina a energia pesada que fica. Assim é o marido, mas também a mulher, porque tem muitas impertinentes também, né? O marido é um santo,
mas ela é um capetinho também, e vice-versa. Então, sempre coloca um bom no lado do ruim, né? Então, que é para os dois se acertar, são as dificuldades que ficaram para trás. Agora vocês têm que voltar para se amar. E aí passa uma encarnação e não se amam, né? Dizem que a alma gêmea, e de gêmea vira algema, né? Fica algemada ali nas perdições de muitos conflitos. Isso passa para os filhos, né? Então aqui diz André Luiz mais uma vez: se é possível hipnotizar a mente humana, com mais propriedade operar-se-á a magnetização das células para determinados efeitos no seu ajustamento. Então, se nós podemos magnetizar a mente humana, mais fácil também se magnetiza as células da emissão do nosso pensamento. Então nós podemos trabalhar uma célula boa em uma célula desenvolvendo grandes enfermidades. Da mesma forma que nós podemos fazer ao contrário. Tá? Então tudo é fruto da nossa emissão do nosso pensamento. Pensamento, mente sã, corpo sã. Né? Então, me dá mais um minutinho? Ok. Então eu vou contar, para nós fechar, uma passagem verídica que Raul Teixeira, para quem não conhece, é um grande seminarista, como Divaldo Franco, que já visitou aproximadamente 70 países do mundo, levando a mensagem espírita. Então, ele teve várias vezes aqui em Florianópolis, vários seminários aqui ele teve, e ele foi acometido pelo uma AVC há muitos anos atrás. Ele ficou impossibilitado de fazer as suas palestras. Bom, mas quando ele esteve aqui, ele relatou um caso que aconteceu aqui em Porto Alegre, quando ele foi fazer um seminário e, diante daquela plateia, ele viu uma senhora, um senhor e um jovem. E ele observava que essa senhora, ela trazia um pensamento muito carregado, muito doentio. E, quando terminou o seminário, esse senhor e esse jovem vieram conversar com ele, dizendo: Raul, eu gostaria que você me desse uma atenção explicando sobre o caso da minha mãe. A minha mãe vive dizendo que está com câncer. Nós já levamos em todos os especialistas, oncologistas, e todo ele diz que a sua mãe não tem câncer. Há pouco tempo nós tivemos em Buenos Aires, num congresso que teve lá de oncologia, onde os maiores especialistas estavam lá fazendo estudo sobre a questão. Então nós aproveitamos, levamos ela e explicamos a situação. E eles, por unanimidade, fizeram todos os exames necessários e testaram que a sua mãe não tem câncer. E ela continua dizendo, Raul, que está com câncer. E o Camilo, o mentor espiritual de Raul, disse: realmente ela não está com câncer, mas ela vai adquirir um câncer. E Raul ficou muito interessado sobre a questão e pediu para que o jovem passasse sempre para ele uma informação sobre a questão. A cabo de alguns tempos, o jovem escreve para ele e disse: Raul, enfim, a minha mãe está com câncer. E o médico diagnosticou que ela tem apenas 6 meses de vida. E o mentor espiritual, Camilo, disse: ela não tem 6 meses de vida, ela tem apenas 3 meses de vida. Porque ela bombardeou tanto as suas células, que desenvolveu, que acelerou este câncer,
e ele está muito agressivo. A cabo de 3 meses, o jovem passa outro telegrama e disse: enfim, Raul, minha mãe desencarnou de câncer. Veja, meus irmãos, o que a força do pensamento faz na saúde e na doença. Mas teve outro caso, de uma outra senhora em Belo Horizonte, onde também ele ia fazer o seu seminário. E lá, ele sempre era recebido no aeroporto pelo um casal. E naquele dia ele sentiu a falta que essa senhora não foi receber. E ele perguntou: que dia fulana de tal? Disse: Raul, ela está em estado terminal, ela está com câncer. E ele ficou muito compadecido e disse: depois do seminário eu gostaria que me levasse à casa dela. E assim foi. Chegando lá, ele entrou no quarto, encontrou aquele cadáver humano, mas só na pele e ossos. Não tinha mais cabelo por causa da quimioterapia. E ele deu um abraço e disse: minha irmã, não se preocupe, você vai passar de uma desta para uma melhor. Ela, como espírita, e disse: não, Raul, estás enganado. Antes que esse câncerzinho me mate, eu mato ele. Como é que ficam minhas crianças órfãs, do qual eu cuido? Como é que fica? Vão ficar abandonadas? Não, eu já pedi ao Pai que ele me desse mais um tempo, uma compulsória, para que eu permanecesse aqui por muito mais tempo, para atender as nossas crianças. Aí Raul atendeu ela com muito carinho, aplicou um passe e se despediu dela como se fosse a última vez. O tempo passou e chegou um determinado dia, Raul volta lá em Belo Horizonte para fazer mais um seminário, e na frente dele encontrava-se um casal, e ele identificou que era o viúvo. Mas no lado dele estava uma moça bonita, cabelos escuros, sobre o ombro, acariciando ele. E Raul pensava: olha só, a coitada nem esfriou o corpo, ele já está todo cheio de chamego, junto da outra. Mas é assim mesmo. Terminou o seminário, esse casal veio ao encontro do Raul, e ele apertou a mão do Raul, o Raul com certa restrição, e disse: Raul, como é que estás? Eu estou bem, e você? E ela olhava muito para o Raul, como entendendo que o Raul não tinha reconhecido. E ela assim: o Raul não vai me dar um abraço? Não me conhece mais? Levantou a peruca e disse: eu sou a falecida. Então, ela estava renovada, tinha passado por todo o processo da quimioterapia, estava usando uma peruquinha e estava muito feliz. Eu não te disse que antes que ele me matasse, eu mataria ele também. Mas, Raul, eu recebi uma comunicação do nosso mentor amigo nas nossas reuniões mediúnicas, e eles nos disseram que eu recebi mais um tempo aqui, justamente para cuidar das nossas criancinhas. Veja, meus irmãos, o amor, a caridade, a bondade, a força de vontade, o pensamento positivo direcionado aos nossos irmãos, aquele que ora, aquele que tem fé, como Deus é generoso conosco, depende de nós, de cada um de nós. Chico Xavier, quantas vezes recebeu essa compulsória? Por quê? Por causa do seu trabalho de amor, de caridade, até os seus últimos momentos. Irmã Dulce, aos últimos suspiros que ela dava, que não conseguia mais respirar, ela dizia: paz, ainda pedia paz. Madre Teresa, da mesma forma, entregou-se até os últimos momentos no trabalho edificante da caridade e do amor ao próximo. Então, meus irmãos, temos um exemplo de Ivaldo Pereira Franco, que já está com 95 anos, viajando, pregando
dando mensagem, sendo condecorado ainda, honra aos méritos pelo trabalho de amor e caridade, cuidando dessas criaturas necessitadas, recolhidos em lata de lixo, enquanto nós temos e vendemos saúde física e ficamos o dia inteiro reclamando de Deus e reclamando da vida, se colocando como criaturas infelizes que não têm sorte na vida. Agradecemos, meus irmãos, a bênção da vida, o amor de Deus por todos nós, porque Ele nos criou para ser felizes, não criaturas infelizes. Pensamos nisso. Essa é a mensagem da noite de hoje. Muita paz, muita luz. Que Deus o abençoe a todos. Um abraço a cada um de vocês. Nós é que agradecemos, Sr.